início. Hermenêutica. Vamos para a nossa segunda aula de hermenêutica. Gente, o livro é excelente, mas eu quero caminhar com vocês na Bíblia. Por quê? Todas as informações sobre hermenêutica que vocês precisarem ter, o que é, como é, porquê, todas essas informações que giram em torno da hermenêutica, o livro vai nos trazer. O livro é excelente, excelente. Mas eu quero caminhar com vocês na palavra para nós termos entendimento da palavra. Diz a Raquel que a aula de hoje ia ser muito polêmica, né? Porque nós vamos entrar em textos da Bíblia. A hermenêutica é a compreensão do texto em si. Nós precisamos conhecer a Bíblia, os fatos, por que foi escrito, como foi escrito, para quem foi escrito, para nós entendermos. E a partir daí, nós tanto trazemos aplicação para as nossas vidas, como trazemos estudos, mensagens. O ponto de partida é a hermenêutica. Então, em primeiro lugar, para nós compreendermos a hermenêutica, nós precisamos ter, primeiro, um espírito respeitoso. Isso não está no livro. Mas, em primeiro lugar, um espírito respeitoso. Para quê? Acima de todas as coisas, respeitar a palavra de Deus, o que ela está dizendo, o que ela quer dizer e qual é a interpretação dela. Não é a minha interpretação a respeito dela. Eu preciso conhecer a palavra profundamente. Para quê? Porque mesmo se eu ouvir alguém falar algo, eu não vou atrás do que se está falando. Por quê? Porque eu tenho o conhecimento da palavra. Respeitoso para com Deus. Deus escreveu a sua palavra. O Espírito Santo de Deus inspirou os homens e Deus selecionou a dedo tudo o que tinha que conter o cânon bíblico. Essa é a palavra que é para as nossas vidas até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. É preciso ter um espírito dócil. Um espírito dócil. Por quê? Porque a Bíblia, ela é uma palavra de repreensão. Geralmente as pessoas não gostam de ser repreendidas, né? Mas a Bíblia em si, ela é uma palavra de repreensão. Nós vamos ver em toda a história do Antigo Testamento, em toda a história dos judeus, Deus levantou profetas, e todos eles primeiro apontavam com o dedo, primeiro repreendiam, primeiro exortavam, e então traziam a palavra de consolação, a palavra de esperança. E nós, hoje em dia, não é diferente. Não é diferente. Nós precisamos ser exortados todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque a tendência para o ser humano é pender sempre para um lado mais fácil, para um lado melhor, para aquilo que está, isso daqui é mais acessível. Não. A nossa acessibilidade tem que estar aqui na palavra. Doa ela ou não. A aula passada foi assim um pouco dura, né? Eu nem postei ela no YouTube, gente. Eu nem postei ela no YouTube. Eu vi a aula passada, eu orei, eu pedi a Deus orientação se eu deveria postar ou não. E Deus me fez entender algo
E eu não sei se todos entenderiam, mas quem tinha que ouvir aquilo estava aqui na sala de aula. Estava na sala de aula, não estava. Então eu preferi não postar. Eu tenho um vídeo gravado, eu não deletei o vídeo, mas o vídeo vai ficar guardado. Espírito dócil. Aí vocês podem falar assim, irmã Abigail, você foi dura, foi rígida, mas é uma dureza com amor, gente. Glória a Deus. Porque eu amo vocês, o meu desejo é que vocês aprendam a verdade. Que vocês, a mente de vocês sejam abertas para a verdade, não para a facilidade do evangelho que nós vemos hoje. Não é porque estamos falando duro que é falta de amor. Não é amor. É amor. Eu estava conversando com a Raquel hoje, eu falei para ela, eu vou falar na aula sobre amor, eu não vou colocar isso na aula de hoje. Eu não vou colocar na aula de hoje, porque hoje eu já tenho todos os tópicos que nós vamos estar falando. Mas a próxima aula nós vamos falar sobre o amor de Deus. E eu já vou deixar uma pergunta, vocês vão ter uma semana para pensar e me trazer a resposta na semana que vem, porque a aula vai começar a partir dessa pergunta. Eu quero que vocês me falem sobre o amor de Deus. O amor de Deus. Eu quero essa resposta para a próxima aula. O amor de Deus. Terceiro lugar, o espírito dócil, gente, tem pessoas que se aproveitam da posição que tem para humilhar outras pessoas, para rebaixar, para apontar um dedão na cara. E a palavra de Deus não é para isso. A repreensão com amor não é feito desse jeito. É feito à luz da palavra. É feito à luz da palavra. Então, uma pessoa que está em exercício da palavra de Deus, ela tem que trazer a reflexão, ela tem que trazer a responsabilidade, ela tem que pôr um pouco para pensar, para colocar os pés no chão, sempre dentro da palavra. E nunca apontar com o dedo, nunca citar nomes e nem situações. E nem situações. Eu posso até saber da situação de alguns, mas eu não posso nunca colocar isso dentro de uma palavra de exortação. Nunca. Se por um acaso, em alguma área, eu tocar em assunto que talvez toque em alguém, nunca vou pensar assim, não deveria estar falando isso porque eu tenho esse problema. Não. Não é por isso. Jamais eu faria isso. Mas o Espírito Santo de Deus também fala da forma como ele quer. Né? Meu cunhado uma vez foi para o culto, ele chegou em casa muito bravo. Muito bravo. Ele falou assim, você tem primeiro que contar minha vida para o pastor contou minha vida todinha. Eu não tinha falado nada. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele vai chamar a atenção e exortar, e repreender como Ele quer. Né? Não havia sido dito nada. Mas Deus, Ele sabe de tudo. Até daquilo que a nossa boca não pronunciou. Deus sabe. Deus sabe. Um espírito amante da verdade. Nós temos que amar a verdade, se apaixonar pela verdade, desejar a verdade. Então, quando eu leio a Bíblia, eu creio que todos fazem isso, a gente ora para ler a Bíblia, né? Senhor, me faz entender a verdade. Eu quero a verdade. Eu já falei em muitas aulas aqui e dentro de tudo aquilo que eu ensino, dentro de tudo aquilo que eu
trabalho, vocês não precisam acreditar em mim, mas vão orar. Vão orar. Senhor, a irmã Abigail falou isso. Eu aprendi hoje sobre isso. Senhor, me traz a verdade. Você tem toda a liberdade de orar. Buscar na palavra. Buscar na palavra. O que é correto e o que não é correto. Por que Paulo elogiou os bereanos? Porque além de tudo, eles conhecerem, depois de Paulo falar, eles iam para a palavra. Eles iam para os escritos da Torá, dos profetas que eles tinham em mãos. Era Paulo falando. Era Paulo falando. Mas eles iam para a palavra que eles tinham, que na época era a Torá e os profetas, os salmos. Então eles iam buscar na palavra, se aquilo era verdade. Eu fiz isso por muitos anos da minha vida, muitos anos. Muitas vezes eu escutava alguma coisa e eu falava assim, eu não sei sobre esse assunto, mas eu tenho uma leve impressão que não é assim. Eu chegava em casa, era Bíblia. Era Bíblia, era Bíblia. Até eu descobrir se era ou se não era. E na época eu tinha muita amizade com o meu pastor, eu era Nathaniel, eu e o pastor Luiz, além de ser o meu pastor, nós éramos amigos mesmo, então eu sempre chegava nele. O pastor fulano falou isso não está na Bíblia. Eu ia conversar com o meu pastor. Por quê? Porque nós temos que ter responsabilidade. Se alguém chegar numa tribuna, ou que seja aqui, ou que seja alguma congregação, ou outra igreja que seja, e falar algo que não está na Bíblia, nós temos todo o direito de chamar o pastor com educação, com boas palavras, e falar, pastor, me fala acerca disso. Me fala acerca disso. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser clara e verdadeira. Só percebe o que não é verdade quem ama, quem é amante da palavra de Deus. Provérbios 22, Apocalipse 22, 19. Pode citar. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita nesse livro. E se tirar a parte que estava da árvore da vida, sobrou o que para ele? Uma vírgula está falando aqui. Se tirar. Nem uma vírgula. É que a vírgula que diz a Bíblia, deixa eu explicar isso, gente. O escrito original não usava a Bíblia, nem capítulos, nem versículos. Foi me feita essa pergunta hoje, né? O original não tinha nada disso. O que João está falando? Pega aquele quadro ali para mim, por favor. O quadro e a lousa que está lá, por favor, por gentileza. Vírgula que a Bíblia fala a respeito é isso daqui. Isso é um beit. É o beit do hebraico. O beit tem isso daqui. Essa pontinha. Essa pontinha chama-se kutz.
Isso é a vírgula que a Bíblia fala. Porque no original é se tirar um kuts ou um yud. Isso daqui é o kuts do beit e o yud é isso daqui. Você vai ver algumas letras em hebraico, o Aleph, Beit, Nun, e você vai ver isso daqui. Isso é um Yud. Para nós, ele traz um som de I. Aonde tem o Yud, nós lemos com o som de I. E isso daqui é um Kuts. Jesus falou, aí o João está falando, Jesus está falando através de João, que não pode se tirar um Kuts da escrita. E nem um Yud. Jesus fala sobre Yud também. Aí é Jesus quem fala nos evangelhos. Que na nossa tradução, em português, está uma vírgula e um tio. Não se tira nem uma vírgula e nem um tio da palavra. No original é um kuts e um yud. Entenderam? Mas ele está querendo dizer exatamente isso. Não pode tirar nada. Não pode tirar nada. Nem acrescentar. Hã? Nem acrescentar. Se alguém perde o direito da árvore da vida, perdeu o direito de quê? Eternidade. Da eternidade com Deus. Perdendo o direito da eternidade com Deus. Por quê? Mudou a palavra de Deus. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Nós não podemos torcer a palavra para chegar aonde eu quero. É inadmissível isso. A palavra tem que ser dita como ela é, a verdade. Como é que a gente sabe de toda a verdade? Sentando e aprendendo. Ah, vocês vão aprender de tudo? Não, porque nem eu não sei de tudo, eu não posso ensinar tudo. Mas todo dia eu estou estudando, gente. Todo dia eu estou estudando. Hoje, você vê que Deus dá uns esclarecimentos assim, eu sentada na mesa, fazendo um relato dos textos que nós vamos estudar hoje, e passei por um versículo que nós vamos ler. Eu falei, Raquel, eu nunca tinha parado nessa palavra. Já tinha lido várias vezes, 500 vezes. Mas sabe aquele momento que você lê, e Deus te abre a mente, te abre o entendimento? Nós vamos passar por ele hoje. Nós temos que ter um espírito paciente. Paciente por quê? Porque não vai ser na primeira vez que eu vou ler, que eu falar que eu vou estudar, e aí Deus vai me falar tudo. Não! Eu já contei para vocês a experiência que eu tive no livro de Levíticos. Quantos anos para eu entender Levíticos? Então, tenho que ser paciente. Eu não fui revelada hoje, mas Deus pode me revelar amanhã. Não foi amanhã, Ele pode me revelar depois. Isso, a minha busca tem que ser constante. Vai chegar o tempo de Deus e Ele vai me revelar. Ele vai me revelar. E um espírito prudente. Por que prudente? Porque, entre tudo, nós temos que ter um limite. Um limite. Eu estudo hebraico por muitos anos. Hoje eu estava tocando lá um material de hebraico porque eu tenho que proclamar a minha semana para uma tarde eu tirar só para eu voltar para o hebraico novamente. E no hebraico, gente, cada letra do hebraico são poucas letras, e são poucas palavras de hebraico. Mas cada palavra do hebraico, ela tem um simbolismo de algo e ela tem o valor numérico. Isso se chama gemátria. Só que a gemátria, ou gematria, como alguns falam,
e começam a entrar na gematria, e a gematria, oi Maria, paz, tudo bom, tá bem? E a gematria, gente, ela vai muito longe, porque o judaísmo mesmo, o judaísmo pesado, aqueles que levam a sério, porque tem gente lá em Israel que fala que se é do judaísmo é que nem muitos católicos aqui. Fala que é católico e não sabe nem qual é o endereço da igreja católica. Só falam que são. Mas tem outros não. Estão ali, são religiosos, estão seguindo. O judaísmo é uma seita. O judaísmo em si é uma seita. E eles vão muito profundo na gematria. A gematria, na nossa linguagem, no português, no Brasil, é espiritismo. Espiritismo. Eles vão a fundo nisso. Então, quando eu estudo, eu tenho que ser prudente em como eu estou estudando. Eu tenho que saber até onde eu posso ir. Qual é o limite? Por que Salomão se perdeu? Hã? Também. Essa aqui, a menina respondeu a pergunta para vocês não respondem. Eu acredito que seja que nem os dias atuais, professora. Por exemplo, você está perdido astronauta. A NASA ele quer saber o que tem além da galáxia, da outra, entendeu? Que aí o limite é coisa que Deus não permite que vá. É muito conhecimento que não está ao alcance do ser humano. É que ele deu, o Jamerson deu o exemplo da NASA, que é para cima. Salomão ele começou a buscar o que estava para baixo. E ele conheceu todo o ocultismo, todo o satanismo. Ele conheceu. E ele quase se perdeu por causa disso. Por quê? Porque toda a sabedoria, conhecimento, inteligência que Deus nos dá, nós temos que ser prudentes. Eu tenho que saber até aonde eu posso ir. Tem dia, gente, que eu leio, escrevo. Eu não escrevo só o que eu coloco no grupo para vocês. Eu escrevo mais coisas. Escrevo, leio. Chega uma hora que eu falo assim, Senhor, uma hora de refrigério. Aí eu pego lá, vou pintar, vou fazer qualquer outra coisa. Menos ler e escrever. Por quê? Porque o meu corpo também tem um limite. Em tudo nós temos que ser prudentes. Então, para nós lermos a Bíblia, entendermos a hermenêutica bíblica, nós precisamos ter esses 5 espíritos. O espírito respeitoso, o espírito dócil, a ser amante da verdade, paciente e prudente. Agora vamos para a Bíblia. Eu quero decor, que alguém me fale. Vamos começar. 2 Timóteo 2,15. O que está escrito em 2 Timóteo 2,15? Bíblia fechada. Apresentar-te ao Senhor como ovelha aprovada, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 10. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse foi um conselho dado a Timóteo. E é uma palavra viva para nós. Para quem não sabe, esse é o versículo-chave do IBAD.
O versículo-chave do EBAD é 2 Timóteo 2,15. Introdução dos livros, né? Tá? Está na introdução, né, dos livros. No começo dos livros. EBAD? Não? Como assim? Esses livros que a gente pega, está no começo, né? O versículo. O versículo. Tá? Tá. Tem uns que tá, eu acho, se eu não me engano. Eu não sei para falar a verdade, gente. Eu coloquei esse versículo como tema porque... Tá nesse aqui. Tá? Tá nesse. Tá aqui, ó. O apóstolo Paulo declara, Aqui porque está na lição. Mas eu falo assim, que é o tema do curso. O tema do nosso curso aqui, do nosso núcleo, é o 2 Timóteo 2,15. Foi um versículo que marcou a minha vida quando eu era criança, gente. Eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade. Com 9 anos eu já lia muito a Bíblia. E foi um versículo que marcou a minha vida. Duas coisas marcaram a minha infância a respeito da Bíblia. Foi 2 Timóteo 2,15, e porque na minha época as crianças aprendiam como manejar a Bíblia. Eles não fazem isso mais hoje em dia. Mas nós pegávamos a Bíblia fechada e fazia desenhar espada, 1, 2. E ficava com a Bíblia para cima. E o professor dava um texto, a gente tinha que achar o mais rápido que pudesse. Sempre quem achava primeiro. Nós íamos praticando. E qual era, o que eles focavam naquela época para a gente? O 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que sabe manejar bem a palavra da verdade. Então isso marcou a minha vida desde a infância. E a história de William Tyndale. William Tyndale foi um dos tradutores da Bíblia e ele morreu queimado. Não foi só ele, outros morreram também. Mas a história de Tyndale marcou a minha vida. Ele já estava em chamas e ele orou ao Senhor. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E morreu. 3 anos depois que Tyndale morreu, o rei da Inglaterra permitiu que a Bíblia fosse produzida e que chegasse à mão de todo mundo. A oração que ele fez em morte, Deus respondeu. Essa Tyndale marcou a minha vida. Vamos lá. Eu vou falando, não é para olhar na Bíblia, hein? Eu quero Bíblia fechada agora, Bíblia fechada. 2 Timóteo 3,16. Obrigada. Caramba, tanto é familiar, direito. Toda a escritura é proveitosa e inspirada para redarguir, para corrigir, para exortar e o resto por cima. Mas é 10, exatamente. Está lá no fundo. Toda palavra inspirada para redarguir, para corrigir, para exortar, em justiça. Muito bem. Gente, isso está falando acerca da palavra. Isso está falando acerca da palavra. Vocês podem procurar, eu quero que leiam bem declarado. 2 Pedro 3, 17 e 18. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, 3, 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto, e antemão guardai-vos que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaia da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu quero outra tradução.
que a minha é igual a dele. Né? Quem tem outra tradução? Eu tenho. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejam desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes crescer na graça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Amém. Mas diga aí um texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que fala sobre também o assunto que a gente está... É a tua tradução, Rose? A minha tradução é diferente. De tudo que foi lido? Aham. Leia. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. É a tradução de hoje essa? Eu não sei qual. É Eu verdade. conheço a Bíblia. A tradução de hoje essa. Não. NTLH, a tradução de hoje. Mas ela, em outras palavras, está falando a mesma coisa da versão que a Raquel aqui leu. É essa versão que está mais explicada do que essa que foi lida. Lê de novo, Raquel. É a 21. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele seja dada glória, agora na eternidade. Amém. Amém. Guardar-se daqueles que não trazem a palavra com a verdade. Nós não devemos nem ouvi-los. Nem ouvi-los. Tem algumas pessoas que às vezes falam assim, você sabe, o pastor fulano de tal falou isso, o pastor fulano de tal falou isso. Eu falo para ele, eu respondo, eu nem ouço. Eu nem ouço. Eu não ouço. O tempo, gente, o tempo tem que ser aproveitado com coisas que trazem benefício à nossa vida. Edificação, né? Edificação. Que edifique, que nos ensine. Por quê? Eu vou perder meia hora, 45 minutos assistindo um vídeo só para mim saber o que foi que o fulano Beltrano disse e que não está trazendo edificação nenhuma. Nenhuma. Eu paro para ouvir, sim, assuntos do mundo que está acontecendo agora. Que está acontecendo agora. Por quê? Porque eu preciso estar informada do quadro mundial. Por quê? Porque a gente ensina, porque a gente dá aula. Eu tenho que estar atualizada. Mas ficar ouvindo mensagem, olha, você já ouviu que o pastor fulano falou? Não escutei não. Não escutei não e não manda vídeo para mim, porque eu não assisto, gente. Quem manda vídeo para mim perde tempo, já estou avisando. Quem manda vídeo para mim perde tempo. Meu filho às vezes manda, eu falo para ele, o que é que tu está me mandando? Ah, vê aí, vejo não. Vejo. Ou me fala o que é, para eu saber se vale a pena abrir ou não. Eu não abro. Ah, não sei que alguns alunos às vezes fazem isso. Eu estou com um vídeo que eu tenho que responder. Irmã Abigail, por favor, os alunos que já me conhecem, por favor, assiste esse vídeo e me comente. Aí é diferente, aí eu vou ouvir, por quê? Porque é algo que eu vou estar ensinando, eu vou estar passando. Então eu assisto. Para disso, gente, eu não assisto vídeo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Tendo principalmente isso, que nenhuma profecia da Escritura é particular. Isso é pretensão. 2 Pedro 1,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A veracidade da palavra. A palavra de Deus não é de qualquer interpretação, não tem múltipla interpretação, tem uma. A vontade de Deus. Uma. A aplicação da palavra é diferente. Pode haver mais do que uma aplicação da palavra. Interpretação, não. Mas a base tem que ser a palavra, né? A base, até para trazer para os nossos dias, nós temos que estar com base total na palavra. Não adianta eu ler um versículo e eu distorcer ele para trazer uma aplicação para hoje. Não. A base tem que estar nele. E no livro, Então, fala, até para quem vai ensinar, tem que saber o tempo, a história, os costumes da época, porque senão, vamos lá, costumes da época. 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5. Não, pode ler. Ah, Não é de cor, não. Costumes da época. 5:23. 5:23. não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por que Paulo mandou Timóteo beber água com vinho? Porque não era forte. Era costume deles, que a água era ruim. Porque tinha um problema. Para não se embriagar, para não se embriagar no vinho puro. Não, porque A Raquel quase acertou. Hoje, gente, Israel, ele fez o deserto florescer. Você pensa em uma terra inóspita, uma terra seca, é terra de Israel. Aquele lugar, aquela área toda onde está Israel, é desértica, como é que fala? O terreno dele é árido, é um terreno desértico. A água deles era impura, não era? E eles nunca, hoje eles têm a água mais pura do mundo. Hoje eles têm a água mais pura do mundo. Pode abrir a torneira, ninguém gasta dinheiro com água lá. É diferente da gente, ninguém gasta, ninguém precisa, não existe filtro. Não existe filtro em Israel. Não existe. E as pessoas compram garrafas de água quando vão viajar, que é para ter na condução. Porque fora disso, ninguém compra água. Porque eles abrem a torneira, a água é mega pura, vocês podem beber à vontade. Mas nem sempre em Israel foi assim. No tempo de Jesus, a água era muito impura. E as pessoas ficavam doentes com frequência por causa da água. Por isso que na época de Jesus também eles bebiam muito vinho. Porque em vez de tomar, eles não bebiam, dá a impressão que todo mundo vivia caindo pelos cantos bêbados. Não. Era costume da época, mas eles sabiam a medida, o tanto exato. O vinho, ele sai pelo menos na prensa de vinho deles. Eu não vou falar da Itália, porque eu não sei qual é o processo da Itália, eu nunca pesquisei a respeito. Mas em Israel, eles, para fazer o vinho, passavam por 5 fases. 5 fases. A primeira era o vinho mais puro, era o vinho mais forte, não vinha numa enorme quantidade. E de acordo que aquelas uvas iam sendo prensadas, eles iam passando por etapas. Então tinha aquele mais forte, aí já descia o nível um pouquinho, o terceiro já descia mais, o quarto já era um vinho
digamos assim, fraquinho. O quinto era o que nós conhecemos hoje por vinagre. O que nós conhecemos hoje por vinagre era, até hoje, a última etapa do vinho é o vinagre. É a última etapa. E para eles, tudo eles chamavam de vinho. Tudo era vinho. Então, para Timóteo, Paulo fala assim, olha, toma água com vinho. Porque Timóteo tinha um problema sério de estômago. Ele era muito jovem, mas ele já tinha um problema sério de estômago. Então, Paulo dá essa orientação para ele. Toma água com vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Porque como eles viajavam, eu acredito que não era em todo lugar que ele encontrava, que ele bebia água com vinho. Talvez ele tomasse água pura nas viagens, pura naquela época, né? E isso prejudicava a saúde de Timóteo. Mas tem muita gente que pega o vinho, mistura com água e pega o vinho. Não, Paulo não mandou Timóteo beber água com vinho, vou beber também. A gente tem que saber por que Paulo estava mandando e o que era o costume da época. Para eles, você vê, não era o vinho já era um ponto de vinagre e era uma necessidade, eles não tinham a pureza da água. Até hoje, gente, quem bebe o vinagre com água, ele é muito bom no estômago. Ele é anestesia. É excelente para o estômago. Vinagre com água. Eu tenho um vinagre como que é? Maçã orgânica. Orgânico, eu tenho um vinagre orgânico na geladeira que vira, volta, eu pego 2 colheres e misturo num copo de água e tomo. Aí eu comi, né? Hã? Aí eu comi, né? Por quê? Porque ele é bom para limpar o fígado, limpar o estômago, ajuda na digestão. É bom, é um remédio, gente. É um remédio. Então, você falou no vinagre de maçã. Aqui é vinagre de uva mesmo, viu? Hoje se faz vinagre de tudo, de qualquer jeito. Mas aqui a época é vinagre de uva, vinho de uva. É uva mesmo. Isso é você conhecer a cultura da época, o tempo da época. Por que foi escrito? Né? E outra coisa que é da época, eu não matei aqui, mas nós vamos falar. Quando Paulo recomenda à igreja de Coríntios que as mulheres usem véu, quem sabe me falar a respeito? Aí tem que conhecer a época. Causa da deusa? Era porque as mulheres raspavam a cabeça. Sacerdotisa. As sacerdotisas Da deusa Afrodite. Isso. A questão não é porque eram sacerdotisas. Elas eram prostitutas cultuais. Eram prostitutas do templo. Isso para nós não faz sentido. Para eles faziam todo sentido. Eram prostitutas do templo. E quando essas mulheres se convertiam, elas iam o quê? Aqueles cabelinhos ainda nascendo, cabelinho curto. Então, muitas pessoas ainda passavam na rua e ainda atinham por aquilo que elas eram, que eles sabiam da época. Então, Paulo fala assim, coloca o véu. Por quê? Porque ele é honroso, o cabelo é como o véu da mulher. Mas se você tem a cabeça rapada, coloque o véu. Nós temos até igreja, até hoje, no chapéu. Até hoje, no chapéu. Ele até pode falar assim, a gente usa véu porque a gente gosta. A gente não pode colocar isso como um ensinamento bíblico, porque não é. Paulo falou para um determinado povo, Corinto. A cidade de Corinto fica onde? Corintios. Hã?
Qual país? Agora empurrador, viu? Grécia! Deus sabe. Grécia! Corinto! É da Grécia! A Grécia, gente, é o povo mais depravado que tinha. Eram os gregos. O povo mais depravado que tinha. E por isso que Paulo vem trazendo essas recomendações. Você vê, primeiro que de Coríntios, e Paulo teve um sério problema de um filho que dormia tranquilamente com a madrasta. Para ele era normal. Por quê? Porque para um povo grego, isso não tem nada a ver. Nada a ver de hoje também, que é uma frase que veio do inferno. Por quê? Porque a Grécia, o povo grego, era um povo depravado. Então Paulo tem que ir lá e tem que puxar, tem que ensinar, tem que exortar. Então, esse costume desse culto, dessa forma que eles cultuavam, desde o Antigo Testamento, quando eles ofereciam culto a Baal, Desde sempre. porque Balaão, quando ele faz o povo de Deus cair, ele até aconselha que as mulheres oferecessem o culto e chamassem os filhos de Deus. Balaão, na realidade, o que ele fez até com uma certa ira, uma certa revolta. A intenção dele era fazer o povo cair. O povo de Israel, não era qualquer povo, era o povo de Israel. Por quê? Porque era para ele ter ganho muito dinheiro para amaldiçoar Israel e Deus não permitiu. Deus não permitiu. Quer dizer, o din-din não chegou na mão dele. Então ele, vamos lá, revoltado, virado ali, ele falou assim, não ganhei de um jeito, eu vou ganhar de outro. Então ele fez o povo de Israel naquela época pecados de prostituição. Então, você vê, para a gente ensinar e pregar, nós temos que ter conhecimento da época. É pecado cortar o cabelo? Não. Não é pecado. Mas para isso a gente precisa andar careca? Não. Muitas coisas que podem ser muito comuns e de gosto humano, nós temos que saber dizer não para a gente. Eu, Abigail, em especial, eu gosto de cabelo curto. Eu amo o meu cabelo curto. Eu tenho meu cabelo comprido há 13 anos. Desde que eu vim para a Assembleia, eu parei de cortar meu cabelo. Quando eu vim para cá, eu tinha um cabelo bem curto mesmo, bem curto. E eu parei de cortar o cabelo. Quando eu vim para cá, a Assembleia já tinha parado com esse quê, já estava cortando o cabelo, mas eu simplesmente deixei de cortar, eu não continuei no hábito. Por quê? Porque a minha carne tem que ser vencida nos meus gostos. Mas irmão, que aí na igreja não proíbe, não me interessa. Eu tenho que vencer a minha carne. A minha carne é a minha cruz. A cruz não é o vizinho, a cruz não é o marido, a cruz não é a mulher, a cruz não é o irmão da igreja. A cruz que Jesus fala, cada um tome a sua cruz e siga-me. Tome o seu eu, tome a sua vida, vai matar a sua carne, vai matar seu eu, sua vontade, o seu querer, e então você me segue. É por isso que eu gosto de uma coisa, eu, Abigail, humana, gosto de uma coisa e faço outra. Faz obrigado, não, Abigail? Não. Faço com prazer para o meu Senhor. Eu posso gostar de muitas coisas, mas eu não faço. Por quê? Porque eu tenho que carregar a minha cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz. Aí, se eu deixar minha carne fazer tudo que ela quiser fazer, eu estou falando assim, estou seguindo Jesus. Estou seguindo Jesus.
da cruz, do comprimento da cruz, né? Porque diz que a cruz é a última ponte que vai nos levar à eternidade. É a última ponte. Se eu achar que isso é pesado para mim, esse ensinamento é pesado, isso daqui eu não quero ouvir, aquilo ali eu não quero aprender, a gente está, cortando a ponta da cruz. Quando chegar lá na frente, vai chegar na eternidade? O abismo. Não. Cai no abismo. Em primeiro lugar, porque não está obedecendo a ordenança de Jesus. Cada um tome a sua cruz e siga. Tem muitas pessoas tentando seguir Jesus sem a cruz. E ainda fica dizendo que a cruz é o marido, que a cruz é a mulher, que a cruz é o vizinho, que a cruz é o irmão. Ainda sai com essa conversa fiada, né? Entender a palavra. Vamos lá. Lucas 19:8. Lucas 19:8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, o restitui quadriplicado. Vamos ler esse versículo todos juntos? Vamos ler junto, porque vocês vão me explicar o versículo, hein? Vamos lá, Lucas 19:8. Entrementes, Zaqueu. Pode ler a tradução de vocês. A minha é diferente. Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens, E se prescrever alguém eu uma dívida, e restituirei 4 vezes mais. Tem muitas traduções diferentes. Mas não importa. Importa que leu. Agora me falem sobre esse versículo. Bem básico. Bem básico. Zaqueu era cobrador de impostos, publicano, e ele cobrava mais além do que ele tinha que cobrar. Não, você está me perguntando. Eu quero que você me fale sobre o versículo. Pergunta e resposta. Os publicanos, eles trabalhavam para o Império Romano. Eles eram os grupos mais detestados pelos judeus, porque amigos deles eram judeus, eles trabalhavam pelo Império Romano. Então, mas me fala no versículo, Zaqueu aqui. Quando ele encontrou com Cristo, ele se arrependeu do que ele tinha feito, fazia, e naquele momento ele decidiu dar em dobro o que ele tinha retirado, e se alguém questionasse que não estava sendo justo, ele estava 4 vezes mais do que ele já tinha dado, e já tinha tirado. Eu quero outra. Zaqueu, quer dizer, ele usou o eu, né? Ele deixou o eu dele de lado, que eu entendo aqui, para poder seguir a Jesus. Mesmo ele não querendo, como a irmã acabou de falar, né? Não corto o cabelo, eu gosto, mas eu tenho que matar meu eu. E eu acho que era isso que Zaqueu também queria fazer, porque ele estava lá observando Jesus há muito tempo. Eu quero outra. Ele era como se fosse funcionário do governo, né? Ali, mas ele Do obedecia império. do império. E ele era cumpridor do que ele tinha que fazer, mas eu creio que ele não era ladrão. Outro. A minha Bíblia tem uma versão bem bacana, que eu acho que eles vão Pode entender, ler. né? Não vou falar não, hein, gente, só para você prestar atenção. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Rose, a tua tradução é diferente também. Lê aí pra gente, Rose. Que a da Raquel é NVI.
vezes mais. Ah, essa é ótima. Mas diga aí, a senhora está querendo dizer que quando ele fala se levantou é porque ele se arrependeu? Eu acho que é porque ele sabia, né, que ele tinha roubado. Então, acho que ele falou, subi no ar, a palavra fala que ele subiu no ar para ver Jesus. Na realidade, eu acho que o impacto dele foi tão grande quando Jesus ouviu ele, que ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito, que ele tinha roubado, e ele sabia disso. Então, acho que a mudança que tocou lá na vida dele foi a aparência de Jesus sobre a vida dele. É aquilo que a senhora tinha acabado de falar, que minha irmã acabou de dizer também. Aquilo que a gente mais deseja, o que ele mais desejava? Era o dinheiro. Então ele começou a tirar do povo. Então, quando foi o encontro com Cristo, ele se arrependeu de tudo que ele fez. Então ele queria devolver aquilo tudo que ele, de um modo assim que ele, eu não sei explicar, mas assim eu acho que eu ele entendi. Entendeu? Entendi. Então ele queria retribuir novamente, que ele caiu em si, que tudo que ele pegou não era dele. Ele tinha feito mal a alguém, então ele tinha que devolver. E Zaqueu foi o único que Jesus se ofereceu para ir para a casa dele, porque ele não procurou Jesus para pedir nada. Foi o único que Jesus se ofereceu a ir na casa dele. Ninguém quer falar mais nada? Você não pode. Eu sinto muito, mas você não pode. Não, porque a gente conversa tudo em casa, tudo. Mas eu já sabia. Essa menina sabe mais do que eu, gente. A Sibeli também não vale. A Sibeli também não vale. A gente fala sobre tudo. Tem a fonte. Tá? Elas têm a fonte. Vai tomar café lá também? Eu posso dar uma dica. Você prestar atenção, vocês estão lendo. É isso aí, a dica tá dada. Vamos prestar atenção no que estamos lendo. Saber português. Gente, eu vivo falando uma coisa que eu vejo isso muito claramente. Antes de aprender a Bíblia, a gente tem que aprender português. A gente não entende a Bíblia se a gente não entender português. A gente tem que estudar português. Olha, a minha tradução, eu vou ler bem devagar, bem explicado, e vocês vão me falar. 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, vírgula, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O Senhor não pediu para ele se ofereceu o baseado imediato na metade dos bens dele. E na outra metade, se alguém se pronunciasse que foi enganado por ele, ele ainda dava 4 vezes do que foi retirado daquela pessoa. Praticamente assim você deu a resposta certa, gente. Por quê? Jesus se hospedou na casa de Zaqueu. Ele de fato, ele queria, ele desejou Cristo. Ele falou assim: eu não consumo com a sua pequena, eu vou subir naquela árvore, mas eu vou vê-lo. Desejou. Quando Jesus está na casa dele, ele fala assim: Senhor, eu já quero te falar uma coisa. Porque ele era rico, ele tinha uma posição. Ele era funcionário do governo, do império. Ele falou assim: Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. A metade de toda a riqueza que ele tinha. Ele falou assim: eu já estou doando para os pobres. Ele se tornou um agente da área social, convertido. Isso porque ele estava convertido. Ele falou assim: eu tenho dinheiro, eu posso, eu vou dar para aqueles que não têm. E aí ele continua: e, vírgula, se. Olha a preposição que está nesta frase. E se
e ele era honesto. Ele era honesto. Todo mundo prega um Zaqueu ladrão. Todo mundo prega Zaqueu ladrão. Zaqueu está longe de ser um ladrão. Mas diga aí, mas tem alguns historiadores que colocam o Zaqueu como se ele cobrasse além do que ele tinha que cobrar. A tua Bíblia está dizendo isso? Não, na minha Bíblia não, mas eu já li já. Eu também já li, Gabriel. Porque que nem eu falei nos Por isso que começos, essa palavra Se. os publicanos. Olha, peraí, Jamerson. Vocês querem ver a força que tem esse e se? Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará do fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, e se não, Condição, né? e se não, nós não vamos nos curvar com Israel, nós vamos morrer dentro da fornalha, mas não vamos nos curvar diante de ti. Se é o mesmo se que Zaqueu está falando. E se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. É que eu esqueci o livro que eu disse aí. Falava até que eles eram chamados de cãos. Se eu não me engano, mais ou menos assim. Eu esqueci o livro. Zaqueu era publicano e mensal. Tem outro publicano com Jesus. Quem era? Mateus. E Mateus era discípulo de Jesus. Todos os homens que Jesus chamou para o despacho de ser seus discípulos, todos estavam trabalhando honestamente. Honestamente. E Mateus estava na bilheteria, digamos assim, né? Lá onde ele trabalhava. E Jesus passou, viu ele trabalhando e falou: segue. Jesus chamou algum ladrão para andar com ele? Porque a Bíblia diz que Judas era ladrão. Porque Judas era ladrão. A Bíblia diz que ele punha a mão. Sim, por isso que eu estou falando. E era Mas a Bíblia Ele, já fala. mas ele era. Vamos colocar as palavras que estão na Bíblia. Ele era do maligno. Sim, já está dizendo que ele era, né? Não está dizendo. O texto já diz, né? Que ele era. Aí vamos lá. Todos os discípulos, a Bíblia apresenta a chamada. Quem foi que já leu a chamada de Judas aqui? Judas foi um oferecido. Eu quero ser teu discípulo. Jesus sabia quem Judas era. Desde o princípio. Mas todos têm a oportunidade de conhecer a verdade. Judas teve a oportunidade dele também. Ele andou lado a lado com o mestre. Vocês têm a oportunidade de aprender a palavra. Não vai aprender quem não quer. Judas optou por não aprender. Amém? Amém. Vamos lá, Marcos 16:16. Gente, conhecer, saber o que está escrito, para então nós trazermos mensagens, estudos. Nós precisamos saber por que está na Bíblia. Vamos ler? Marcos 16:16, pode ler. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ah, não, peraí, não é isso não, escrevi errado. Então, eu nem achava o que era. Peraí.
Mateus, gente. É Mateus 16, eu não quero só o 16. Eu quero 16. do 13 até o 18, até o 19. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o teu Pai, que está nos céus. Pois também eu vos te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continua? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que é ligado na terra será ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra será desligado nos céus. Eu não vou responder não, essa aí. Essa eu não vou responder não. Não, tá certo. Claro que eu já sei também. O que Jesus está falando aqui? Concordância, eu tenho que concordar aqui na terra. Não, eu estou falando a respeito de Pedro. Pedro fez uma confissão. Jesus se admirou da confissão de Pedro. Ele sabia a resposta que Pedro ia dar. Mas ele, na expressão como homem, ele falou: Pedro, não te revelou nem a carne e nem o sangue. Não te revelou nada do que é humano. Quem te revelou foi o Espírito Santo de Deus. E eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando dele mesmo. Como? Jesus estava revelando ele para Pedro, dele mesmo. Mas fala. Eu quero uma resposta. Jesus revelou todas as palavras em todos os evangelhos. O que ele está falando? A revelação que Pedro teve foi do Espírito Santo, foi. Por quê? Porque exatamente aqui, ninguém acreditava que Jesus era o Filho de Deus, nem Pedro. Eles sabiam, todos sabiam que ele tinha um quê especial. Ele não era qualquer um, ele fazia milagre, ele curava. As palavras dele, mesmo sendo duras, elas atraíam. Eles queriam ouvir, eles desejavam estar perto. Quando Pedro confessa que Jesus é o Filho de Deus, ele é tipo assim: o que a minha boca está falando? Porque se perguntasse para Pedro de novo: o que foi que tu disse, Pedro? Sei não. Escapou. Porque ninguém acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ou Filho de Deus, um Deus encarnado, ninguém acreditava. Os discípulos creram nisso depois da ressurreição. Falaram assim: olha, tudo que ele falou aconteceu. Agora eu entendi, ele falou que ia ressuscitar ao terceiro dia, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Eles viram Jesus sendo aceso. Então eles acreditaram depois. Aí Jesus fala assim: e eu ainda te digo mais, Pedro. Tu és Pedro. O que o nome de Pedro significa? Pedra. No original grego está assim: tu és pedregulho. Tu és um pedregulho. Ele está falando assim: tu és uma pedra pequena. Tu és uma pedra pequena.
E aí ele continua. É sobre esta pedra. Este. São palavras do português que tem uma grande diferença. Esse daí que está. Este. É o que foi falado. Hã? É o que foi falado. Ele está falando assim, tu és pedra, tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Ele já estava revelando aqui, é a única vez no ministério de Jesus que ele usa a palavra igreja. É a única vez. Mas ele estava falando assim, vai chegar uma hora, e sobre esta pedra, a minha igreja vai estar edificada. E eu dar-te-ei as chaves do reino do inferno. Muita gente fala que Pedro é o chaveiro do céu. Deus deu as chaves do céu para ele. É a mesma coisa que as pessoas falam quando Jesus fala que ele desceu à terra, que ele ressuscitou e depois de 3 dias ele subiu e ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu tenho as chaves do inferno. Ah, Deus tirou a chave da casa do diabo. Gente, pelo amor de Deus. Tirou a chave da casa dele. O diabo nem casa dele, porque Deus tirou a chave da casa dele. As pessoas pregam isso de verdade, gente. As pessoas pregam isso. A chave significa uma autoridade, porque na realidade isso aconteceu ali no Pentecostes, né? E realmente aconteceu exatamente isso aí. Que através de ele foi o primeiro que se levantou lá. Então, chave. E a chave seria os dons, Não, é a autoridade. Você usou a palavra certa. A chave. Ele está falando assim: tu és pedra, tu és pequeno, tu és uma pedra pequena. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e eu dar-te-ei as chaves do reino. Para a igreja, Deus daria a chave do reino, a autoridade do reino. Quem tem a autoridade, uma chave na mão, abre uma porta. A porta seria ele. Ele falou: eu sou a porta. A porta conduz aonde? A vida eterna. A vida eterna. Salvação. A porta que a igreja abre é a porta da salvação. A autoridade que a igreja tem é de ter a chave. Nós pregamos, nós conduzimos pessoas, nós levamos, nós evangelizamos, nós discipulamos. E eu falei a aula passada aqui sobre a porta estreita que é Jesus. Antes de eu querer fazer tudo isso, eu tenho que passar pela porta. Pedro teve que passar pela porta. Pedro teve que passar pela porta. Ele negou Jesus. O que ele era, demonstrou para todo mundo quem ele era. Só que ele negou. Falou, a serva passou e falou assim: você é Galileu, olha do jeito que você fala, você é um deles. O que ele era, dizia quem ele era, um seguidor de Cristo, mas a boca dele negou. E Pedro ficou arrasado. Arrasado. E aí nós vamos para Marcos 16. A gente vai ver que Pedro passou pela porta. Pedro passou pela porta. Marcos 16, Mas diga aí. versículo 7. Em Fala. Atos
4:11, Pedro ele entende, que ele pega e ele fala que Jesus é a pedra e os edificadores rejeitaram. Foi posto como Então, pedra. você vê que Pedro entendeu. Pedro entendeu. O povo hoje não entende. Nós precisamos entender para não falar errado, para não pregar errado, para não ensinar errado. E se nós ouvirmos coisas desse tipo, gente, deixa passar. Deixa passar. Que é bom. Ah, foi o pastor fulano de tal. Deixa passar. Deixa passar. O maior pastor e a maior palavra está aqui, olha. Está aqui. Lê, Marcos 16:7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Vamos ler bem devagar, olha. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Se eu ler correndo, eu não vou entender, mas eu tenho que ler devagar. Jesus disse, mas ide, disse para Maria, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Foi o anjo que falou isso aqui, não foi Jesus. O anjo falou para ela, dizei a seus discípulos e a Pedro. Por quê? Pedro estava arrasado, detonado. Pedro, para ele, era a pior de todas as pessoas. Ele tinha negado o mestre. Ele estava super arrependido. Ele estava envergonhado. Ele falou para os outros discípulos, eu vou voltar a pescar, eu não estou prestando para mais nada. Eu só presto para pescar. Eu vou voltar a pescar. E quando Jesus ressuscita, o anjo deixa bem claro, vai dizer para os discípulos, ele está falando assim, Pedro ainda é discípulo, Pedro errou, mas está arrependido. Fala para Pedro para ir para a Galileia. Jesus também falou assim para ele, Pedro, tu me amas? Quando ele se encontrou no mar da Galileia, ele tira a prova dos nomes. Pedro, tu me amas? 3 vezes, para que ele anulasse. E qual foi a resposta de Pedro? Só isso? Sim, Senhor, sabe que eu te amo. A última vez ele se entristece disso. Assim. Porque ele lembrava. Na última sabe. vez, a Bíblia fala que ele se entristece. Ele baixa a cabeça. Ele fala, Senhor, tu sabes tudo. E o Senhor falou, apacenta a minha. Tu sabes tudo. Quando Pedro fala isso, Pedro, muito cabisbaixo, muito arrependido, ele fala, Senhor, tu sabes quem eu sou atrevido, eu sou ousado, eu cortei a orelha de Malco, eu te neguei, tu sabes tudo, mas tu sabes que eu te amo. Mas tu sabes que eu te amo. Isso é rendição total. Rendição total. Então, para a gente pregar com verdade, pregar com autoridade, nós temos que falar, não é repetir o que os outros estão falando, mas você saber o que está acontecendo. Em Tessalonicenses, se eu não me engano, Paulo fala algo interessante também aqui, que muitas pessoas ficam com um ponto de interrogação. Primeiro Tessalonicenses, né? Peraí, deixa eu achar onde é que está. Eu não marquei esse texto, mas veio agora na mente. Eu acho que não é Tessalonicenses. Não é Tessalonicenses, está aí que eu vou achar.
gente, eu não vou achar aqui rapidamente. Me fala rapidinho aí, quem souber, aonde está aquele versículo, dai lugar à ira. Onde que está esse versículo? Romanos 12, 19, não é? 12, 19. Romanos 12, 19. Que? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Aonde que está? Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Nossa, eu estava longe, hein? Fui para Tessalonicenses. Ai. Ai, é a Bíblia. Mas dai lugar à ira. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a minha pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Rejeição do pecado? Hã? Sentimento de rejeição do pecado? Não. Melhor ver o texto. Mas dai lugar à ira. Seria mais fácil a resposta não dele, tá? Oi? Seria mais fácil a resposta do que Era mais fácil dizer não desse lugar, né? Mas dai lugar à ira. Paulo está falando numa intriga. Ele está falando, minha é a vingança. Mas dai lugar à ira. Olha onde eu estou. Eu estou me desentendendo com alguém. Dai lugar à ira. Deixa a ira passar. Ah, da passagem, né? Deixa a ira passar. Dai lugar à ira. Deixa ela embora. Abre a porta. Deixa ela seguir. Não fiquem irados. E ele está falando assim, não se preocupe, porque minha é a vingança. Às vezes a gente fala assim, eu não vou levar desaforo para casa. Você só vai ganhar um embate carnal. Só uma boa discussão carnal, quem sabe até com ofensas. Mas quando nós saímos de letra e damos lugar à ira, eu fui para casa, deixa eu usar uma expressão aqui, assim, talvez ele pesada, não sei, eu voltei para casa com o rabo entre as pernas. Mas dele é a vingança. Ninguém perde por ficar calado. Ninguém perde por dar lugar à ira e sair perdendo. Não faz mal, eu saio perdendo. Sai correndo. Não fala, gente, não fala, não responde. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou falar, mas dá um chute, né? Solta lá uma grosseria e sai andando. Não! Ó, esse cara, dai lugar à ira. Nem sempre isso é fácil. Nem sempre isso é fácil. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Minha avó Às vezes é melhor sair correndo. Minha avó falava assim, hoje não quer um. Sai correndo, sai de Minha avó falava assim, como hoje não quer um dia. Né? Esse ditadinho, né? Vamos lá, Mateus 5:22. Eu, porém, lhes digo que qualquer que, por motivo, se encorajar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que chamar de louco, será réu
do fogo do inferno. Pode ler o seguinte. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrais de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Para você ver, Jesus está falando sobre uma oferta. A oferta para eles era um sacrifício. Então é alguém que chegou ali com um animal. A oferta era um animal que era para o sacrifício. Mas se ele chegasse ali e ele se lembrasse que alguém tem alguma coisa contra ele, a recomendação era essa: deixa ali a tua oferta e volta para trás, vai se reconciliar com o teu irmão. E então você vem e oferece a tua oferta. Hoje, a oferta que eles faziam, os sacrifícios, era o oculto deles. Então, contemporaneizando, nós estamos reunidos em igreja, a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa vida dedicada a Deus, entra também o financeiro, eu servir a Deus com os meus irmãos, com os dons que eu tenho, eu estou no culto, eu estou cultuando. Quanto será que quando chega na porta da igreja, lembra que tem alguma coisa contra o irmão e volta para trás correndo, pedir perdão, para então entrar e oferecer a Deus um culto? Quem você já viu fazer isso? E quantos entram dentro da igreja para cultuar? Então, azedo como o irmão, azedo. Não senta perto, não olha para o lado. Se a pessoa vai cantar, abaixa a cabeça, aí vai ler a Bíblia. Aí ele quer ler a Bíblia. Aí ele quer ler a Bíblia. Aí quer ler a Bíblia. Né? Acho que as pessoas perderam a noção. A palavra fala assim, olha, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito estará sujeito. Será réu de juízo. Não, eu estou querendo ir mais para frente, sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito, estará sujeito ao inferno de fogo, diz a minha Bíblia. A minha Bíblia diz ao inferno de fogo. Tolo. Será que tolo é a palavra melhor que sai da nossa boca para se referir a alguém? Deve ser escrito novo. É o fogo do inferno. Para os judeus, ele está falando aqui para levar nos tribunais, para levar no Sinédrio era um lugar onde se reuniam 70 eruditos que eles julgavam as causas do povo. Então está levando para um juiz. Levar para o Sinédrio era levar para um juiz. Se chamasse de tolo, de raca, algumas traduções tem raca. Né? Então, tem raca. Para eles era muito sério, gente. Era muito sério você denegrir a imagem da pessoa chamando ela de alguma coisa. Era muito sério. Então, Jesus está falando aqui, olha, vocês podem levar para o Sinédrio, vocês podem levar para julgamento, mas quem chama está sujeito ao inferno. Ele está falando assim, não é só o que vocês estão pensando, não é simples como vocês estão pensando. O homem está dizendo que é para julgamento, que você não deve usar uma palavra de baixo
está dizendo, se vocês chamarem de louco, de tolo, de raca, parece uma coisa tão boa, porque para o raca, as traduções que tem essa palavra, está falando uma palavra em hebraico, em grego. O tolo em grego é raca. Raca é uma pessoa demente. Então se chama de retardado. Mas não chega a ser um estúpido, é uma pessoa demente. Como se fosse um retardado. Um retardado, um QI a menos. Só que quem tem esse tipo de problema, ele nunca deve ser insultado pelo problema que ele tem. Diante de Deus, isso é pecado. A deficiência da Pecado. pessoa, né? É humilhar a pessoa pela deficiência que ela tem. É pecado. E ele fala aqui, olha, sujeito ao fogo do inferno. Para vocês verem a seriedade. Então, gente, vamos parar para pensar bem como é que nós vamos nos dirigir aos irmãos. Como é que nós vamos nos dirigir ao pai, à mãe, ao irmão, ao parente, ao vizinho. Não é só na igreja. É para com todos. Amém? Amém. Tem uns vídeos no celular que de vez em quando mandam uns vídeos no Reels. E eu não gosto de receber esse tipo de vídeo. Meu primo até pode me mandar, eu falei para ele, fica brincando com coisa séria. Vídeo de pessoas com a perna amputada, montagem, tirando sarro, zombando, entendeu? Por deficiência. Eu não gosto de dar risada desse tipo de vídeo. E assim, Já ouvindo agora eu entendo agora que que eu não Jesus vejo quis bem. dizer, eu entendo que Jesus Tem uns quis vídeos que é dizer pesado. que não ia ser só julgado pela lei do Os homem, vídeos que é né? pesado. 15, eu vi, filho, eu vi. Não, falta 10. O meu é 15, viu? Tá bom. Gente, eu quero entrar num assunto polêmico e não polêmico. Eu vou fechar a aula com ele. E abra a Bíblia em 1 Samuel 28 e 19. 10 minutos, mulher. Tem que ser. 1 Samuel 28 e 19. 19. Pode ver. 28 e 19. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Não, vamos ver antes. Qual que é? Deixa eu achar aqui. 14. 14? 14? 13 e 14 e 15. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. 15 também, não? 15. Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Saul vai até uma feiticeira, uma macumbeira, e pede para fazer subir a Samuel. A mulher vê uma figura subindo. Ele fala assim, o que você vê? Vejo deuses subindo da terra. E ele falou, como que é que você está vendo?
entendeu que era Samuel, e ele correu e se prostrou. E começou a conversar. Com quem? Com a mulher. Ela estava ouvindo falando? Não. Samuel? Ela viu figuras como deuses subindo. Ele pergunta, como que é essa figura? Ah, é um ancião com uma capa. Ele entendeu que era Samuel e se prostrou. E continuou conversando. Com quem ele estava conversando? Espiritismo isso. Com quem ele estava conversando? Fiquei com uma dúvida também. Professora, eu fiquei com uma dúvida. A mulher estava vendo esse A ancião. mulher que viu. Saul não viu, Saul conversou. Mas na hora de falar, ele estava ouvindo a voz falar com ele ou era a mulher que estava tipo, fazendo uma mediação? Não, a mulher viu uma figura, ele perguntou quem era. Ele, aqui vai contar tudo ele falando. Aí vem a resposta. Então ele não viu, ele só ouvia. Ele ouvia, ele não viu. Quem viu foi a mulher. Meu pai tinha me explicado esse versículo, só que agora esqueci qual foi a explicação que ele tinha me dado. O senhor já falou isso aí, aqui na sala. Samuel. Você não pode me dar a resposta exata, né? Vixe. O Samuel? Mas já faz tempo, hein? Se ele se subiu, é porque veio do céu, ele subiu dentro. No Antigo Testamento todos desciam, irmã Fátima. Só a partir da ressurreição de Cristo é que os salvos estão no paraíso em cima. Até Jesus, por isso que fala que Jesus desceu ao inferno. Porque todos eram lugares separados, mas todos desciam. Mas não era Samuel, gente. Eram demônios. Demônios. Ela falou assim, vejo deuses. Vejo deuses. Ela coloca no plural. Aí ele pergunta como? Talvez algum deles estivesse se sobressaído. Ela falou, um ancião de capa. E Saul entende naquela vida de pecado, naquela Cegueira espiritual, né? sem Deus na vida dele, ele entende que era Samuel. E aí ele começa a falar, ele começa a relatar, olha, Deus não está mais falando comigo. Deus não está mais falando comigo. Me fala alguma coisa. Quando eu estava lendo na minha leitura diária, eu cheguei nessa parte, né? Eu li assim, eu falei, pai, chega aqui. Esse versículo aqui está me intrigando. Samuel já tinha morrido? Como é que chega e vê Saul e ainda conversa com ele? E meu pai falou, mas quem disse que era Samuel? Não era Samuel. Deu a resposta. Hebreus vai nos afirmar, a palavra de Deus em Hebreus vai nos afirmar que foi dado ao homem o direito de morrer uma só vez. Depois da morte segue-se o juízo. Uma só vez. Você morreu, acabou. Acabou. Tem outros textos que vai afirmar sobre isso. Aí pode falar assim, mas irmã Abigail, o texto fica dizendo que o Espírito que conversou com Samuel falou tudinho que Deus tinha falado. Repetiu direitinho o que Deus tinha falado. Porque o 19, o 18, diz assim, aí já é o Espírito falando, porque o Senhor fez contigo, 17, porque o Senhor fez contigo como por meu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Como tu não dastes ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou,
contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Olha o que o Espírito está falando. O Espírito repetiu tudo que Deus, tudo que tinha acontecido na ocasião. Por quê? O diabo ele sabe de tudo. O diabo sabe mais da minha e da tua vida do que nós podemos imaginar. Por quê? Ele está no mundo do Espírito. Ele está no mundo do Espírito. Quando eu visto a minha roupa de crente, e eu venho para a igreja com um bom palavreado, cabelo comprido, não, eu tenho cabelo de crente, tenho roupa de crente, eu chego na igreja, eu dou glória a Deus em crente. Mas eu chego lá na minha casa, que eu vivo de porta fechada, ninguém me vê. A Célia é minha vizinha quase de frente. A Célia não me vê. Meus vizinhos, eles entram e saem do quintal, ninguém me vê. A Abigail fica quietinha lá dentro na casa dela. Fazendo o quê?